Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Vamos passar as notícias do Vasco da Gama, projetar o jogo de amanhã com a volta do capitão Verratti, falar sobre contratação e de um texto emocionante que, se você não viu, eu teria a ousadia de colocar voz nesse texto do brilhante jornalista Lédio Carmona. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilhe o nosso conteúdo se você gosta, se inscreve no canal e olha, deixa eu pedir um favor a você. Se estiver aparecendo para você um botãozinho ali, uma tecla hype, dá um hype nesse vídeo aí para ele alcançar mais vascaínos, para o YouTube entregar para outros vascaínos. Vamos tocar o nosso barco aqui, falando sobre Matheus França, contratação trazida em primeira mão pelo Lucas Pedrosa, confirmada. O Vasco está por detalhes para anunciar o meio-atacante do Crystal Palace, que tem 21 anos, formado no Flamengo, foi vendido em 2023 para o clube inglês, não teve uma boa sequência lá. É um jogador que foi vendido por 20 milhões de euros, tinha metas também no contrato que não foram batidas, mas o Matheus França encaixa no perfil que quer o Fernando Diniz, que aliás foi um dos primeiros pedidos do Diniz à diretoria. Contrato sendo alinhado e também a parte salarial. E ele estaria, segundo a informação que eu recebi, dentre os maiores salários do futebol brasileiro, né? Vamos aguardar se isso vai ser verdade ou não, mas fato é que a negociação avançou e muito. Tanto é que o Cruzeiro, semana passada, tentou trazer o garoto e não conseguiu porque ele já apalavrou com o Vasco da Gama. Verratti volta amanhã, a equipe do Vasco, capitão do time. Há uma discussão gigante, entendo o torcedor colocar isso aqui, inclusive nos comentários. Pô, não tem que voltar e tal. Eu discordo. Eu acho que por respeito, por hierarquia, por tudo que ele fez, voltar contra o Juventude. Se não performar, aí retoma o que foi no domingo. Mas o capitão tem que estar dentro. Não vejo outra possibilidade. Ah, mas o time fica mais lento, o time não puxa contra-ataque com ele, a bola bate e volta e não faz o pivô com excelência. Ok. Mas ele tem que voltar ao time. Se ele vai continuar, aí é uma outra questão. Cabe ao técnico Fernando Diniz. Bom, gente, ontem, durante o Seleção Sport TV, apresentado pelo brilhante André Rizek, o texto lido, publicado, né, na rede social do Lédio Carmona, que eu vou deixar inclusive aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem, vou colocar aqui também, ó, do Lédio Carmona para vocês seguirem. Esse texto emocionou o Felipe Bastos. Felipe Bastos, que jogou, foi campeão pelo Vasco, os filhos são vascaínos. E o Felipe não deixou, não bloqueou a emoção, deixou a emoção vir à tona, humanizou a relação comentarista e público. Isso é muito legal. Nós que somos pais, sabemos a nossa responsabilidade em passar a nossa paixão de pai para filho. Dentro de campo, o time não corresponde há muitos anos, mas nós, pais, fazemos questão de cultivar, de incentivar, e aí vem uma vitória como foi de domingo, cara, para lavar a alma. Eu vou ler o texto do Lédio Carmona. Lédio, peço licença mais uma vez a você e agradeço a liberação em colocar voz no seu texto. Deixa eu te falar uma coisa. Sim, para você mesmo, que no fundo não sabe o que é amar o seu próprio clube. Você gosta de ganhar, eu também, por óbvio. Mas não tem coisa mais rica no universo do futebol do que ser apaixonado por um clube. De sorrir e chorar por ele, seja qual for. Chorar na derrota, viver um tormento de décadas e seguir amando. Não desistir, sorrir, gritar de alegria e emoção numa vitória que só vale 3 pontos, mas que desentalou tantos sentimentos represados. Lembrar do pai, do avô, da avó, do primo, do padrinho, da sua existência. O futebol é parte da história da vida de muita gente, forma caráter e ilumina a alma de muitos que estão tristes e deprimidos por N motivos,
e que enxergam uma luz depois de 90 minutos. Se você não é capaz de entender ou respeitar isso, você não ama, reafirmo, nem o seu próprio clube. Perdão pela franqueza. Meu carinho eterno para minha comadre Simone, para o querido Eric, para o sempre presente Eudes, para a amiga gaúcha Michele, para o tricolor Sidney, para o Gurjão, Paulinho, Joana. Não são vascaínos, longe disso, mas tiveram o cuidado de mandar uma simples mensagem de carinho num domingo tão especial para os vascaínos. Porque eles sabem o quanto aquela épica vitória foi importante para quem sofre, chora, engole seco, vive humilhações há décadas e só espera por um dia de paz. De vez em quando, um domingo perfeito. Chegou o dia. 6-0 no Santos. E o vascaíno teve, enfim, um dia para chamar de seu. Foi lindo. Não será campeão. Não vai ganhar todas. Talvez perca no próximo. E a dor recomece. Quem é Vasco sabe muito bem disso. Mas quem é Vasco de verdade se entrega pelo clube e vai até o fim por essa paixão. Então, deixem o Vasco em paz. Larga de ser chato e permita que o vascaíno possa ser feliz e comemore uma vitória histórica. Tenha mais empatia e não encha o saco de alguém que só quer ser feliz um dia. Nunca vão entender. Lédio, que privilégio colocar voz no seu brilhante texto, Lédio Carmona, que simbolizou, sintetizou o que é ser vascaíno. Nós não pedimos para dar títulos à nossa vitória. Não nos consideramos campeões ou o troféu de vencedor do Santos. Poderia dizer que o Santos venceu o Cruzeiro, venceu o Flamengo, mas isso não aumenta a nossa capacidade, e sim o que nós fizemos, porque foi um resgate de valores. E ter valor é saber o que significa a sua paixão, que é a nossa, que é o Vasco da Gama. O Adilton Nunes, boa noite, Nicola. E o Vasco, para a contratação, como é que está? Alguma informação? Vamos lá, Adilton, Adilton. Hoje a imprensa turca afirmou que Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano que interessa ao Vasco, vai jogar no Spartak Moscou. Essa notícia não é oficial ainda. E a gente já tinha até contado que o Spartak fez a melhor proposta para o zagueiro colombiano. O grande ponto é o Galatasaray prefere fazer negócio com o Vasco, então não há uma definição a respeito desse tema. Diante desse cenário, o Vasco já está trabalhando até com outras alternativas nesse final de semana. No domingo, para ser mais específico, o Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, esteve assistindo ao jogo do Besiktas. Campeonato turco, Besiktas vence praticamente com um gol no último lance da partida. O Gabriel Paulista tem 34 anos de idade, brasileiro, formado por aqui, mas há muito tempo no exterior. E há uma tentativa de negociação com esse atleta. Deixa eu ver se eu ainda tenho o contato do Gabriel Paulista. Entrevistei ele algumas vezes enquanto comentarista da ESPN. Cadu Araújo. Cadu, boa noite. Tudo em ordem por aí? Deixa eu mandar aqui. Se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, tá? Para fechar, parabéns ao Paulo Henrique. Paulo Henrique está pré-convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, que segunda-feira divulga a lista dos convocados para os 2 últimos jogos das eliminatórias, dia 4 aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, diante do Chile, e no dia 9 lá na Bolívia. E ele está pré-convocado. Ele e Vitinho, né, os 2 laterais que atuam no Rio de Janeiro, Vitinho no Botafogo e o Paulo Henrique. Parabéns ao PH, que faz uma temporada realmente brilhante. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho. Peço desculpas, ontem eu ia fazer a live de membros às 8 da noite, ficou para hoje, tá? Hoje, às 8 da noite, Fanático Vascaíno, Cruz Maltino, Trembala Novo e Trembala, todo mundo vem comigo bater papo. 8 às 9, fechado? Grande abraço! E ser Vasco vai muito, mas muito além das 4 linhas. Quem não é Vasco jamais vai entender esse amor, porque o Vasco, como diz meu amigo, meu irmão Zé Colmeia, é para quem acredita. E nós acreditamos. Vamos comemorar, sim, uma vitória histórica, porque ela está na história e jamais será apagada. Mas vamos olhar para frente, porque tem um grande desafio amanhã, lá em Caxias do Sul. Vamos vencer, vamos lutar para isso e torcer muito,
porque aqui nós somos Vasco e somos fanático vascaíno. Um grande abraço, E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.